Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Graça e paz da parte de Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu venho hoje aqui no canal, depois de algum tempo, para, com muita humildade, falar sobre um assunto que está muito pertinente nos dias de hoje. Está muito em alta no YouTube e na internet, que fala da paz e segurança e do acordo de paz de Israel com os países em volta, né, da nação de Israel. E eu gostaria de meditar um pouco com vocês a respeito dessa palavra. Também tem outras coisas que eu gostaria de falar. São coisas importantes e que não tem como falar disso de uma maneira desmembrada. Então eu peço que você assista esse vídeo até o final, que você tenha paciência e acompanhe com a leitura, com a sua Bíblia, para a gente fechar uma ideia a respeito disso. Deus tem colocado no meu coração já há algum tempo esse assunto e vocês sabem que quando a gente faz esse tipo de trabalho e de estudo, muitas coisas acontecem e alguma coisa parece que não deixa você concluir esse assunto. Eu estou gravando hoje, domingo, dia 13 de setembro, agora são quase 9 horas da noite. Eu estou tentando gravar esse vídeo já tem quase um mês. E então isso me prova e me dá a certeza de que isso que a gente vai falar aqui é um assunto muito importante e que Deus deve ter alguma coisa a acrescentar para qualquer um que esteja assistindo esse vídeo. Eu já gostaria de adiantar que eu sou pós-tribulacionista, ok? E algumas confusões acontecem por causa de um entendimento da linha pré. Eu não gosto de fechar esse assunto e bater o martelo a respeito disso, e respeito todos os irmãos que são da linha pré-tribulacionista, mas assim, eu lendo e estudando e meditando na palavra de Deus não consigo entender, esse assunto não fecha no pré-tribulacionismo. Então, por isso que eu também quero gravar esse vídeo, para que sirva de luz para qualquer um que esteja assistindo. E para que medite e retenha, né, o que é bom. E se isso não for pertinente, que Deus abençoe você e a sua vida, ok? Então, eu gostaria de ler algumas passagens aqui que diz a respeito do santuário de Deus, da abominação que causa desolação, né? Ou da abominação desoladora que o profeta Daniel falou e que Jesus fala em Mateus 24. Gostaria de falar da passagem em Tessalonicenses, onde Paulo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no capítulo 5, que fala de paz e segurança, e dar uma passada também em 1 e 2 Coríntios e, por último, no Apocalipse, para fechar. São passagens rápidas, eu espero que isso não leve tanto tempo, mas eu peço mais uma vez paciência e acompanhe, para que, se Deus quiser, isso traga luz e entendimento para você, para sua família, para seus amigos. E se você achar que essa palavra te trouxe alguma luz, compartilhe, indique esse vídeo para outras pessoas, para que a gente leve a palavra de Deus para todos os cantos, ok? Então vamos lá, aqui em Daniel 7, no versículo 23, o anjo está explicando para Daniel, pede a explicação a respeito do quarto animal, né? E aí o anjo está dizendo para ele que o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis.
proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Ok? Note que nessa passagem, quando fala de tempo, tempos e metade de um tempo, a gente está falando da segunda metade da última semana, porque fala aqui que depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio e para o destruir e consumir até o fim. Então a referência que é dada aqui em Daniel 7 é a segunda metade da última semana, ok? Grave isso, fique com isso na sua cabeça. Depois em Daniel 8, que o assunto continua, né? Que é tudo uma sequência, tudo interligado isso. Fala assim, em Daniel 8, no versículo 9, a partir do versículo 9, fala assim: de um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, e a alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, guarda essa palavra, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Sacrifício diário. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse a outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ok? Então, aqui também marca essa posição na metade da semana, que é aonde o sacrifício diário é tirado, colocada a transgressão assoladora, né? E os santos serão entregues a fim de serem pisados. Metade da semana. Em Daniel 7 fala 1260 dias. Aqui fala o sacrifício diário tirado, tal, e ele pergunta, né, até quando? Daí fala até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ok? Em Daniel 9, quando o anjo está explicando para Daniel a respeito das 70 semanas, ele também marca esse mesmo ponto. Vamos ler a passagem aqui, a partir do versículo 24, Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão, selar a profecia e ungir os santos dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações estão determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, que é a semana que faltava ali acima. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Ok? Aqui de novo, em Daniel 7, 8 e Daniel 9 é marcada a metade da semana, que é onde cessa o sacrifício, a oferta de manjares, e vem a abominação que causa desolação. Ok? Continuando aqui, em Daniel 11, o anjo também está explicando para Daniel sobre isso, e no versículo 28 de Daniel 11 é falado: então
o homem vil tornará para sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para sua terra. No tempo determinado, tornará a avançar contra o sul, mas não será nessa última vez como foi na primeira. Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver. E tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Ok? Então, aqui mesma coisa. Na metade da semana, né? Aqui ele não está falando, ele não está localizando a semana, mas dá para a gente entender por conta do que a gente leu no Daniel 7, 8, 9, que forças profanarão o santuário e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Ou seja, isso acontece na metade da semana, ok? Da última semana de Daniel. Saindo de Daniel, a gente vai para Mateus 24, que é onde também Jesus trata desse mesmo assunto, ok? E em Mateus 24, a partir do versículo 20, Jesus fala assim: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Desculpa, vamos ler um pouco mais para cima. Aqui. No versículo 10, tá bom? Desculpem, eu fui aqui à frente. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Aí Jesus fala no versículo 15: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Óbvio que Jesus sabia que a gente ia estar estudando isso nessa época. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não desça para tirar de casa alguma coisa, quem estiver no campo não volte atrás. Ai das que estiverem grávidas naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei ali, não acredite, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Ok, aí ele continua aqui, falando dessa passagem, mas eu quero focar aonde ele fala que o abominável da desolação que diz o profeta Daniel, e Jesus também marca esse ponto, dizendo que quando acontecer isso, para que fujam, para que as pessoas fujam, porque vai acontecer uma tribulação como nunca houve nem jamais haverá, ok? Então, vamos meditar um pouco aqui. Em todas essas passagens a gente percebe que o que está sendo marcado aqui é a metade da semana. Eu, particularmente, não vi nenhuma passagem, nem no Antigo Testamento, nem no Novo, falarem dessa primeira metade da semana, porque essa primeira metade da semana entra numa coisa muito nebulosa. Ela se confunde com a própria história da humanidade. Quando o anjo está explicando ali em Daniel 11, né,
As coisas que acontecem ali tem uma mistura de coisas que já aconteceram no passado, sobre o príncipe da Pérsia, sobre o príncipe da Grécia, Alexandre o Grande, enfim, a gente vai conectando isso com muita coisa da história do mundo. E de repente isso se transforma no sacrifício diário que é tirado e colocado a abominação desoladora na metade da semana. Então notem que isso nas profecias isso vem se desenrolando e vem com essa marcação na metade da semana, o sacrifício diário foi tirado, o santuário foi derrubado, enfim. Nesse ponto é que Jesus adverte que é para todo mundo fugir. Nesse ponto que está sendo marcado que haverá tempos e metade de um tempo, as 2.300 tardes e manhãs. Depois lá em Apocalipse também fala de 42 meses, enfim. 42 meses também fala das duas testemunhas. Mas a gente entende que toda essas coisas estão ligadas, as duas testemunhas, ao sacrifício diário, a abominação da desolação, o chifre pequeno. Tudo isso nos leva para um ponto da história da humanidade, que é a metade da última semana de Daniel, ok? Agora a gente precisa entender o que isso está querendo dizer, porque eu já vi algumas pessoas dizendo, e a maioria das pessoas acreditam nisso, que existe esse tratado de paz que Israel vai fazer com as nações por causa dessa passagem em 1 Tessalonicenses capítulo 5, que fala de paz e segurança. A gente já vai ler. E o que acontece é que não é isso que está sendo dito ali, não é isso que está sendo falado nessa passagem. A gente já vai entender. Primeiro a gente vai entender o que quer dizer o santuário de Deus. O santuário de Deus, o sacrifício diário, e o que é tirado nessa ocasião por esse homem vil, o príncipe da perdição, o iníquo, o homem da iniquidade, enfim, o anticristo, esse ser que aparece, que é revelado também na metade da última semana, ok? Aqui em Mateus 26, quando Jesus vai para ser julgado, né? O que eles pegam contra Jesus é que Jesus disse assim, que poderia destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E aí eles julgam Jesus, falam, não, demorou 40 anos para construir, se você fala que vai edificar em 3 dias, é óbvio, e todo mundo sabe, eu espero que Jesus aqui está se referindo a ele mesmo, ao corpo dele, tá? Então aqui o santuário de Deus está se referindo ao corpo de Jesus Cristo, nessa passagem, tá? Aí a gente vai aqui em 1 Coríntios, no versículo 16 e 17, que fala assim, depois você pode acompanhar e ver, né, todas as passagens, mas fala aqui: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, aqui a gente já começa a ter esse entendimento. O santuário de Deus é o nosso corpo, meu irmão. O santuário que vai ser destruído nessa ocasião é o nosso corpo, é a igreja, são as pessoas de Deus, são os crentes, são as pessoas de Cristo que pregam o Evangelho. Essas duas testemunhas também somos nós, irmãos. Ou você acha que são 2 homens andando lá na cidade de Jerusalém soltando fogo pela boca? Isso daí é a pregação do Evangelho no mundo inteiro.
Ah, mas fala ali em Apocalipse que é em Jerusalém. A gente já vai entender isso daí. Espero que vocês entendam isso, mas as duas testemunhas são judeus e gentios. Se você não entende isso, estude a palavra. Tem outros vídeos aqui no canal. Eu pretendo fazer mais vídeos sobre esse assunto para que isso fique bem claro para todo mundo, ok? Então, o santuário de Deus somos nós. É você salvo, você que acredita em Jesus Cristo. Você é santuário de Deus. O sacrifício diário são as orações, são as intercessões, são os sacrifícios, as orações desses santos para Deus todo dia e principalmente nessa época. Por que fala que esse homem vil vai destruir o santuário e tirar o sacrifício diário? Porque ele vai matar todas as pessoas que são de Cristo. Ele vai perseguir e vai prosperar. Se você ler em Daniel, você vai entender isso. E ele vai matar os santos. Deus vai proteger, né? Uma parte dessas pessoas vão fugir para o deserto, como se diz em Apocalipse 12. Mas a grande maioria vai ser morta, vai ser purificada, vai ser perseguida nessa grande tribulação por esse ser, por esse anticristo, por esse homem vil, ok? Quanto a paz e segurança, vamos aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 5, fala assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem de trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ok? O que Paulo está falando aqui? Quando andarem dizendo paz e segurança, quando isso vai acontecer? Isso aqui é acordo de paz de Israel com as nações? Não é. Essa paz e segurança que Paulo está dizendo aqui tem a ver com as duas testemunhas. A gente já vai ler lá em Apocalipse. Vamos aqui em Apocalipse. Acompanhe comigo, irmão. Apocalipse, no capítulo 11, a partir do versículo 3, fala assim: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco. São essas duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Lembra lá de Zacarias? Enfim, se alguém pretender causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Lembra de Elias. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue. Moisés. Bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. Olha aqui. O seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Jesus Cristo, se você lembrar, foi crucificado fora da cidade. Okay? Aqui está falando que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Então, os cadáveres das duas testemunhas vão ficar espalhados pelo mundo inteiro. Se você entende isso, que o mundo inteiro está sendo tratado como a grande Babilônia, como a grande meretriz, não é
A ou B, não é um lugar. Isso daqui é muito abrangente, irmão. A gente vai falar disso nos próximos vídeos, porque senão isso aqui vai ficar muito grande. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, metade da última semana. Ficam contemplando a segunda metade da última semana por 3 dias e meio. E não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles terem morrido, né? Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. É aqui, irmão, que essas pessoas, que o mundo vai estar dizendo paz e segurança na metade da última semana. Não é no começo, não é acordo de paz. Paz e segurança vão dizer esses aqui, os ímpios, que porque as 2 testemunhas, ou seja, os que são de Deus, vão ter morrido e vão ter sido massacrados pelo anticristo, eles vão se alegrar, dar presentes uns aos outros e vão estar falando aqui: agora nós temos paz e segurança, porque essas 2 testemunhas tinham transformado a vida de todo mundo numa coisa absurda. Sangue, água em sangue, não chove, enfim. Isso daí é o que as 2 testemunhas vão ter poder de fazer. E a palavra, esse fogo que vai estar saindo da boca deles, é a palavra de Deus. Para quem não é de Deus, isso é loucura, isso é terrível. As pessoas não suportam a palavra de Deus para quem não é de Deus, para quem não é salvo, para quem não é crente em Jesus Cristo. Ok? Então, nesse momento espero que vocês tenham entendido que as 2 testemunhas somos nós, o santuário de Deus somos nós, o sacrifício diário são as nossas orações, são as orações dos santos, e o anticristo vem e é revelado na metade da última semana. Na metade da última semana ele vai ser revelado. Se esses tempos não fossem abreviados, que tempos é esse? Metade da semana, 3 dias e meio, que nem está falando aqui em Apocalipse, tempos e metade de um tempo, 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, o tribunal será colocado e vai ser julgado, né, o anticristo e Satanás, enfim, o falso profeta. Satanás vai ser só no final do milênio. Entendeu, irmão? Então, esses vídeos onde é falado paz e segurança, acordo de paz de Israel, surgiu isso por causa dos irmãos pré-tribulacionistas, porque eles precisam de uma marcação no começo da última semana para justificar o arrebatamento antes disso. Mas em nenhuma passagem, você pode acompanhar, né, a gente já acompanhou aqui nesse vídeo, todas as passagens marcam o meio da semana, ok? É nessa ocasião que é para fugir. Ou você acha que Jesus ia estar falando para você fugir quando o sacrifício diário for tirado e a abominação da desolação, que diz o profeta Daniel, for colocada? Por quê? Se já tivesse sido marcado o começo da semana, lá no comecinho, por que as pessoas iam ficar esperando 3 anos e meio para ver o anticristo se manifestar para depois fugir? Já fugiria antes, entendeu? É uma coisa assim, se você parar para pensar um pouco, você vai entender, você vai meditar na palavra de Deus, no que está escrito realmente, e não no que é falado. As pessoas acreditam e reproduzem isso, né? Como papagaios. Estude, irmão, leia a palavra de Deus, confie em Deus, confie na palavra de Deus, leia
essas passagens mais de uma vez, 2, 3, quantas forem necessárias, para que você entenda e exercite a sua paciência, ou vigie, né? Perdoe, faça tudo que tiver ao seu alcance, porque o tempo está próximo, esse tempo está muito próximo. E a hora que isso se despertar, já vai estar na metade da última semana. Você entendeu? Aí vem a destruição, e aí vem o fim. E aí, quem não tiver preparado vai sucumbir nesse momento, porque vai ter marca da besta, vai ter muitas coisas aí que são terríveis para quem não é de Jesus Cristo, para quem não faz parte do Israel de Deus, do corpo de Cristo, do reino. Ok, irmão? Espero que esse vídeo tenha edificado você, que tenha servido para você abrir os olhos para algumas coisas, e que Deus coloque no seu coração mais essa palavra e mais esse entendimento, ok? Se você quiser comentar alguma coisa, deixe nos comentários abaixo, eu vou tentar responder se alguém tiver dúvida. O meu canal é pequeno, eu sei que não tem muita gente que faz esse tipo de coisa, né? Que comenta e tal, mas eu estou à disposição, tá bom, irmão? Que Deus abençoe vocês, que a palavra dele penetre nos seus corações e que a gente esteja preparado para esse tempo, que não vai ser um tempo fácil, mas vai ser um tempo maravilhoso, porque o nosso Senhor e Salvador, o nosso Redentor está perto. Ele vai aparecer e vai nos redimir e vai nos salvar, ok? Fique com Deus, até o próximo vídeo.